O medo é uma emoção universal. Desde os primórdios da humanidade, contar histórias assustadoras sempre foi uma forma de entreter, ensinar lições e, é claro, causar arrepios. No Brasil, um país de dimensões continentais e rico em cultura, as lendas e histórias de terror variam de acordo com cada região, carregando consigo influências indígenas, africanas e europeias. Algumas dessas histórias surgiram como forma de explicar fenômenos misteriosos, enquanto outras se tornaram advertências para aquelas que desrespeitam as leis morais e espirituais. Das criaturas sobrenaturais que vagam pelas matas, às sombras que habitam antigas construções, as lendas brasileiras misturam realidade e ficção, passando de geração em geração e sendo adaptadas ao longo do tempo. Muitas delas, inclusive, são tão enraizadas na cultura popular que até hoje causam calafrios em quem as escuta, seja na infância, nas conversas ao redor da fogueira ou em noites silenciosas. O que é uma lenda? As lendas são narrativas passadas de geração em geração, frequentemente transmitidas oralmente com o objetivo de explicar eventos misteriosos ou sobrenaturais. Essas histórias misturam elementos reais e fictícios, sendo transformadas ao longo do tempo pela imaginação popular. O termo lenda vem do latim medieval e significa algo que deve ser lido. No passado, as lendas retratavam histórias de santos, mas com o tempo passaram a abranger elementos culturais e mitológicos de diversas sociedades. Elas costumam oferecer explicações para fenômenos inexplicáveis e são adaptadas conforme são contadas, como diz o ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. O Bradador. Nos pampas no centro-sul do Brasil, especialmente entre as araucárias e com os gritos de uma alma penada, conhecida como Bradador. Em vida foi um homem cruel, conhecido por sua brutalidade com a própria mãe. Seus pecados foram tantos que ao morrer, a terra se recusou a recebê-lo. Condenado a vagar eternamente, sua alma percorre os campos soltando lamentos assustadores. Dizem que em noites silenciosas, seu choro desesperado pode ser ouvido, assombrando os viajantes que se atrevem a cruzar as matas escuras. Dona Yaya. No bairro de Bela Vista, em São Paulo, um antigo casarão guarda um segredo sombrio. A mansão pertenceu à família Melo Freire e, após a morte de seus parentes, Sebastiana, mais conhecida como Dona Yaya, desenvolveu graves problemas mentais. Reclusa por mais de 40 anos, faleceu em 1961. Após sua morte, moradores começaram a ouvir gritos agonizantes vindos da casa nas madrugadas. Testemunhas relataram aparições de sua silhueta na janela. Há quem diga ainda que se alguém olhar para trás ao ouvir seu chamado, verá a assombração se aproximando para estrangulá-lo. O fantasma da Teresa Bicuda. Natural de Jaraguá, Goiás, Teresa Bicuda era um jovem conhecido por seus lábios grossos e sua crueldade com a própria mãe. Antes de morrer, sua mãe a excomungou, lançando-lhe uma terrível maldição. Mesmo após a morte, sua alma não encontrou paz. Seu corpo foi desenterrado e sepultado atrás da igreja do Rosário, mas os fenômenos sobrenaturais persistiram. Por fim, sua ossada foi transferida para a cabeceira de um córrego, onde uma cruz foi fincada. Desde então, o local é evitado pelos moradores, pois dizem que seu espírito ainda vaga, gritando e praguejando nas noites de tempestade. Curacanga, Cumacanga. No Pará e no Maranhão, muitos afirmam ter visto uma bola de fogo cruzando os campos em noites quentes. No centro desse fenômeno está a cabeça de uma mulher em chamas, conhecida como Curacanga ou Cumacanga. Reza a lenda que essa mulher, vítima de uma maldição, tem uma cabeça arrancada involuntariamente à meia-noite das sextas-feiras, vagando sem controle. Onde quer que passe, deixa um rastro de destruição e pavor. Alguns acreditam que, ao pronunciar o nome Curacanga 3 vezes em frente ao espelho, a entidade pode aparecer. O Opala Preto. No Rio de Janeiro, motoristas evitam o túnel Rebouças durante a madrugada. A razão? O fantasma de um Opala preto. Em 1974, Carlão da Baixada, um dos criminosos mais procurados da época, fugia da polícia quando colidiu seu Opala contra um Fusca, matando todos os envolvidos. Desde então, há relatos de um carro preto surgindo do nada, ultrapassando veículos em alta velocidade e desaparecendo logo depois.
Alguns motoristas que tentam segui-lo relataram sentir uma presença fria e ouvir vozes dentro do seu carro. Corpo Seco. A lenda do Corpo Seco conta a história de um jovem rico e cruel que maltratava a mãe. Após adoecer, definhou até tornar-se uma figura cadavérica, sendo abandonado pela família. Quando morreu, a terra rejeitou seu corpo, recusando-se a cobri-lo. Preso entre os vivos e os mortos, o Corpo Seco vaga pelos campos, atacando aqueles que cruzam seu caminho. Muitos dizem que quem vê sente uma paralisia instantânea a um frio cortante. O chupacabra. Nos anos 90, fazendeiros começaram a encontrar cabras mortas com marcas misteriosas no pescoço. Relatos surgiram sobre uma criatura bizarra, de olhos brilhantes e pele acinzentada, rondando as fazendas à noite. Acredita-se que o chupacabra seja um híbrido de animal e alienígena. O pânico se espalhou tanto que chegaram a organizar patrulhas noturnas para capturá-lo. A loira do banheiro. A mais icônica das lendas brasileiras, a loira do banheiro assombra os corredores das escolas há gerações. Sua origem está ligada a Maria Augusta de Oliveira, uma jovem elite paulista que fugiu para Paris, onde morreu precocemente aos 26 anos. Seu corpo foi trazido ao Brasil, enterrado na futura escola Conselheiro Rodrigues Alves. Desde então, alunos e funcionários relataram estranhos fenômenos. Segundo a lenda, se você dar 3 descargas, bater na porta do banheiro e chamar loira do banheiro, ela aparecerá. Muitos juram ter visto uma mulher ensanguentada com olhos vazios no espelho. Bom, o folclore brasileiro é repleto de histórias que misturam medo, cultura e imaginação popular. Desde espíritos condenados a vagar até criaturas sobrenaturais aterrorizam os desavisados. Essas lendas atravessaram gerações e continuam a causar arrepios até hoje. Algumas surgiram como explicações para o desconhecido, enquanto outras carregam lição de moral ou advertência para aqueles que ousam desafiar o sobrenatural. Sejam relatos de aparição em casarões abandonados, espectros vingativos ou figuras sombrias que espreitam a noite, cada uma dessas histórias reflete o medo do desconhecido e a maneira como a sociedade transforma mistérios em narrativas assustadoras. O que nos resta é a dúvida: são apenas lendas ou algo mais espreitando nas sombras? Afinal, toda história de terror tem um fundo de verdade.